Olá, boa noite a todos. Feliz de mais uma vez estar aqui com vocês. Vamos esperar as pessoas chegarem. Mandar um convite para a Morgana. Cadê a Morgana? Hoje nós vamos falar sobre maio laranja, né? Tem muita gente que me perguntou durante a semana o que é o maio laranja, né? E hoje todos os detalhes sobre por que o nome maio laranja, o que aconteceu, entendeu? Cadê? Entrou. Boa noite, tá me ouvindo? Estou. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente, estou te vendo. Tá me vendo também? E sim, sim. Eu estava comentando aqui que durante a semana várias pessoas me perguntaram por que o maio laranja, né? Que muita gente não conhecia o maio laranja. Aí eu fiz aqui um pequeno esboço só para introduzir, que eu prometi de tirar as dúvidas, mas eu não fiquei tirando as dúvidas de um a um. E aí você vai discorrer melhor sobre o assunto quando chega lá no Conselho Tutelar, tá bom? Todo mundo já me conhece, então eu não preciso me apresentar. Você quer se apresentar novamente? Fica à Sim, é vontade. porque boa noite, obrigada mais uma vez por estar participando junto com você. É um prazer estar Obrigada. participando junto com você. O que que acontece? Meu nome é Morgana, conselheira tutelar, serviço social, especialidade em serviço social, pedagoga. E atualmente eu estou como palestrante, com certificado, tudo direitinho. Então, atribuir a experiência, né, mais o teórico para a gente poder passar adiante. O tema Maio Laranja, ele, ele, ele bem chegou no momento certo, embora o Maio Laranja que se refere a exatamente a exploração sexual e a violência sexual, que é o abuso, então ele tem essa data específica que é 18 de maio, que é Sim. exatamente porque uma criança, 50 anos atrás, No esboço aqui eu fiz um resumo sobre justamente isso. há 50 anos atrás, uma criança chamada Araceli, né, foi ela indo para a escola, não retornou mais para casa, e com isso ela sofreu violência física, violência, abuso, no caso a violência sexual, e ela foi encontrada morta, né? Então, por isso, essa comoção, né, sobre o 18 de maio, porque, inclusive, a Lei 9.970 de 2000 é que dá ênfase a essa data, porque é exatamente o período em que Araceli morreu em detrimento dessa atrocidade que até hoje os responsáveis não foram presos, né? E daí, Sim, agora infelizmente, temos essa data como uma alusão ao 18 de maio, que é nacional, que fala exatamente da exploração e da violência sexual. sim. E como eu prometi, eu fiz aqui um resumo e eu vou ler para as pessoas que me perguntaram, dar um panorama geral. Por que o Maio Laranja? Quem foi Araceli? Né? Então, gente, olha, o Maio Laranja nasceu da necessidade ao combate ao abuso e à exploração sexual da criança e adolescente no Brasil, tendo como marco o dia 18 de maio, que não é à toa. Daqui a pouco vocês vão saber por quê.
A data foi instituída pela Lei Federal, como a Morgana já falou, 9.970 de 2000, em memória da menina Araceli Cabreira Sanches Crespo, de 8 anos, que foi sequestrada, violentada e assassinada no dia 18 de maio de 1973, em Vitória, no Espírito Santo. Gente, olha quantos anos tem isso. E o símbolo, né? O símbolo é uma flor laranja. Por que a flor laranja? Porque representa a fragilidade e a necessidade de proteção da infância. Daí a Morgana, né, está aí para falar de toda a infância e adolescência. E qual o objetivo? Conscientizar a sociedade sobre a prevenção e o combate a essa forma de violência, né? Incentivando denúncias, principalmente através do Disque 100, que a criança saiu da escola e não retornou para casa. Foi o caso da Araceli, entendeu? Mas, e nos nossos dias, as coisas são bem mais nítidas, bem mais perceptíveis. A Araceli foi em 1973. Né? De lá para cá, muita coisa se agravou. Muita coisa. O desrespeito é... Deixa eu só te cortar antes que você entre no teor, porque a flor representa, a flor amarela representa o maio amarelo, o maio laranja. Porque o nome da flor é Gerbera. Porque muitos acham que é um girassol, mas não é girassol. É Gerbera o nome da flor, porque ela é muito frágil, então ela simboliza a fragilidade e a vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes. Sim, e a Morgana me propôs, né, a gente fazer uma live sobre o Maio Laranja, e eu aceitei de pronto, porque esse caso, né, para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir, foi em 1973. Mas antes disso, muito antes disso, muitas crianças eram abusadas, não chegavam a ser mortas, só que a sociedade ensinava uns aos outros a calar, a esconder, a não falar, porque poderia acontecer outras violências. O pai, sabendo, poderia querer ir atrás de quem fez, o avô, a avó, seja lá quem for. Eu sou prova viva disso. Eu sofri violência aos 7 anos, aproximadamente, entre 6 e 7 anos, tá? E tive que me calar porque a minha avó, eu saí correndo, gritando, a minha avó veio até mim e me pediu. Me levou para o banheiro, pediu para eu calar a boca, ainda falou para mim, se você falar, você vai destruir a família. Você quer que fulano morra, Beltrano morra sabendo disso, a decepção que vai ter? Ou seja, ela se preocupou com os adultos. Eu compreendo que naquela época a minha avó me deu o que ela recebeu. Então, o que ela foi ensinada. Então, ela tinha só isso, foi o que ela me passou. Só que ela não tinha noção do trauma que ela estava causando em mim, né? Do sofrimento, porque dali em diante eu tinha que viver fugindo, até eu conseguir sair de casa e me casar. Eu tinha que viver fugindo daquela pessoa que era um familiar, entendeu? E eu fiquei com aquele sentimento de culpa, como se porque eu era uma criança, eu entendi o quê? Que eu tinha feito algo de errado. Não era a pessoa que estava errada, era eu que estava errada. E vivi durante muitos anos com esse problema de rejeição, de ter que ser a boazinha para ser aceita, né? Porque nessa situação eu tive que ser a boazinha, me calar, para que todos ficassem bem, e eu, a criança de 6, 7 anos, crescia com esse trauma. E graças a Deus que naquela época não tinha a violência que tem hoje. Né? Então, para introduzir, para vocês verem que isso não é de agora, só que agora está vindo à tona, as pessoas estão denunciando, e a violência agora termina em morte. Está aí a Morgana para falar sobre o que chega para ela no Conselho Tutelar. Então, mas aí, Margarete, Meg ou Margarete? Fique à vontade. Meg, mas você
Quanto tempo você levou para se recuperar? Precisou chegar à fase adulta ou chegou a fazer um tratamento? Fase adulta, eu fui me recuperar, porque o que que aconteceu? Eu cresci assim, aí a primeira pessoa que eu conheci, que eu comecei a namorar, eu me casei porque eu queria sair daquela situação. Em momento algum eu parei e pensei se servia para ser meu marido, se servia para ser pai dos meus filhos. Eu não tive ensinamento. Então eu só queria fugir daquela situação, tá? Então eu Entendi. fugi. Aí me casei, mas o trauma, a criança que nós fomos, ela fica dentro de nós, entendeu? Ferida, porque eu era uma criança ferida, até que eu comecei a me tratar. E quando eu comecei a me tratar? Depois que eu perdi a minha filha, e depois de 2007, que aí eu fiquei com outros problemas, né? E aí eu fui buscar ajuda, aí se chegou essa criança ferida, entendeu? E muitas das atitudes que eu tive até na criação das minhas filhas, na vida adulta, né? Em 2007 eu tinha 45 anos. Então eu comecei a me tratar dessa criança que foi abusada aos 6, 7 anos, já com 45, 46 anos por aí. Mas eu fazia tudo para agradar todo mundo, porque no meu inconsciente ficou isso. Que para que eu fosse aceita, todo mundo teria que ficar bem, mesmo que eu tivesse ferida, mesmo que eu fosse agredida fisicamente, verbalmente, eu teria que agradar a todo mundo. Então, é muito preocupante, a gente tem que dar atenção à criança. Quando a criança chega para os pais, para qualquer pessoa e conta alguma coisa, presta atenção, vai analisar, porque tem crianças que realmente criam histórias, inventam, mas tem crianças que estão falando a verdade. Por que que eu te fiz essa pergunta? Porque exatamente é o que acontece no Conselho Tutelar. Porque chegam crianças ou adolescentes, exatamente aconteceu quando tinha 6 anos. Mas adolescente hoje tem 12, 13, resolveu contar agora. Resolveu Boa contar noite, agora. Cristiano. Oi? Estou falando com o Cristiano, que entrou na live e deu boa noite. Ah, tá. Boa noite. Então aconteceu com 6 anos, porém, só vou contar quando tinha 16 ou 13, 14. Por quê? Porque chegou aquele momento. Eu não sou psicóloga, a minha formação é de pedagogia e serviço social, mas a gente acaba tendo aquela visão do psicólogo, porque aquele adolescente começou a automutilação, que é a autolesão, começa com comportamentos que o responsável não entende e, quando vai descobrir, precisa contar que sofreu um abuso ou fora da família ou dentro da família, intrafamiliar. E é muito difícil, porque quando chega no Conselho Tutelar, às vezes chega, o adolescente já está com autolesão, o adolescente tenta suicídio, o adolescente, ele começa a sofrer de ansiedade, problemas emocionais muito sérios por conta disso, né? Ele pulou fases, né? Ele não teve infância. A partir do momento que uma criança é violentada, ou seja, abusada de alguma forma, ela perde a sua inocência, ela perde a sua confiança nos adultos. Então, ela cresce fugindo o tempo inteiro, com medo. Isso vai gerar o quê? O Mas, estresse, a ansiedade. mas também chega no conselho que aquela criança é muito
forte isso. Aquela criança que sofreu aquele abuso, Já sei até o que você vai. às vezes, até acha que é amor. Acha que é amor, mas não é. Porque o que acontece? É um adulto e uma criança, tanto é que a nova lei agora não permite, né, abaixo de 14 anos, ter qualquer relacionamento com um homem adulto, sendo consentido pelos pais ou não. Tanto é que há pouco tempo nós tivemos a situação com aquele desembargador, exatamente porque ele entendeu que uma adolescente de 12 anos formaria uma família com um homem com mais de 30 anos, no entendimento dele. Tanto é que agora a lei ela teve um acréscimo sobre o fato até de os pais serem penalizados, se consentindo ou não, os pais serão penalizados. Sim, é muito importante porque nós estamos vivendo uma sociedade, eu como socióloga posso falar bem da sociedade, uma sociedade adoecida, né? Onde as famílias estão, em sua maioria, desestruturadas, né? A mãe tem que sair para trabalhar, às vezes, quando tem o pai junto, tem que sair também. As crianças são criadas por outras pessoas, quando não, o maior fica tomando conta dos menores, né? Então, são crianças que são criadas à deriva, né? Então, as chances disso acontecer são bem maiores. Sim. Né? E dela se envolver emocionalmente, porque a criança busca afeto, busca carinho. E não é nem culpabilizando pai nem mãe, não, mas eles chegam até esse trânsito cansado, às vezes não dá atenção ao filho, mãe, peraí, daqui a pouco eu te atendo e tal. Para a mãe é porque ela está cansada, mas para o filho, tipo, ficou o dia inteiro esperando a mãe e quando ela chega, ela não consegue dar atenção. Então ele vai buscar o quê? Carinho e atenção em outro lugar. E às É vezes onde. não, e às vezes não identificam o modo do carinho, né? Então Sim, porque tem sempre que estar explicando para a criança onde é permitido tocar, onde não é permitido, quem pode tocar, quem não pode tocar, entende? Porque hoje em dia, infelizmente, então no Conselho Tutelar chegam muitas situações simples. Um encontro de família, ou então ficou na casa de alguém, chegou o amigo daquele alguém, chegou ao parente daquele alguém e a criança está lá e os responsáveis não estão juntos. Então, hoje em dia, hoje eu atendi no conselho, não foi isso, mas a criança caiu do ombro de uma outra criança que machucou todo o rosto, e ela muito pequenininha, ela tem 3 anos, então todo o rosto ficou machucado, parecia até queimadura. Mas não era queimadura. Eu falei, mãe, como que você permitiu ela ir para lá e você não foi junto? Quer dizer, assim como foi uma queda do ombro, que uma criança de 8 anos colocou ela no ombro, poderia ter sido uma situação de abuso, porque você não estava perto, não é? Então, infelizmente, Meg, as pessoas estão muito assim distraídas, elas estão muito relapsas, entendeu? eu não fico nem distraídas, eu digo mais relapsas, porque eu ouço muito, Morgana, aqui, quando sentam aqui, às vezes vem até o pai e a mãe, aí falam daquela criança, meu filho está com problema, ou seja, atendendo como psicanalista infantil, ou como psicopedagoga, ou como neuropsicopedagoga, em qualquer das áreas, aí começa a falar sobre a criança, e eu estou aqui olhando, prestando atenção. Aí, no final, eu pergunto,
Mas quem cria essa criança? Porque o que acontece? A criança, com 2, 3 anos, com o celular na mão, com o tablet na mão, com acesso a tudo que ela quiser. E você sabe que por mais que ela esteja vendo um vídeo infantil, um vídeo que não tenha, aparentemente, para a gente, nada proibido para a criança, daqui a pouco aparece uma propaganda. Ela clica, vê. O coleguinha da escola que está acostumado, porque a mãe permite, conta para ela. Então, nós temos que estar atentos o tempo inteiro, entendeu? Porque nós criamos os filhos em casa de um jeito. Isso quando tem pai e mãe para criar, né? Mas quando chega na escola, na rua, eles aprendem outras coisas. O mundo é outro. Sim. O mundo já não faz essa diferença de fases, de criança, de adolescente, de adulto. Não. Você já viu essa novo desenho de frutas? Não, ainda não vi. Pois é, busca ver simplesmente. Vou até anotar. É a novelinha das frutas. A novelinha das frutas, onde as frutas agride, abusa, mas é fruta. Mas a cabeça é fruta. Mas o corpo é de um adulto. Então, isso, tudo colorido, tudo bem feito, foi criada pela IA. Então, tá muito à vontade, entende? Ontem, eu participei no SESC Senat sobre o mapear da Polícia Rodoviária Federal. Então, estava falando a região Nordeste, 72%, uma coisa assim, de casos. Entende? Então, porque tá tudo muito fácil, tá tudo muito solto. Entende? Você acredita que tem pais que acham isso normal? Sim, infelizmente. Então, eu estava no conselho hoje, aí estava conversando com a psicóloga. Estava conversando com a psicóloga da criança falar a palavra. A criança falou essa palavra com outra criança. Porque, às vezes, a gente, quando fala sobre o maio laranja, ela engloba também, porque criança também assedia outra criança. Mas por quê? Não sabemos o que está acontecendo com aquela outra criança. Às vezes o responsável chega no conselho, conselheira, o primo tem a mesma idade e está fazendo isso com ela, ou está fazendo isso com ele. Eu falei assim, olha, aí a gente tem que conversar, aplicar as medidas de proteção, fazer encaminhamentos para os dois, porque é a mesma idade. Tem a fase da descoberta, né? Você que... 5 anos. Exatamente. Tem a parte da descoberta que a gente até entende. Mas uma criança de 8 anos virar para outra e usar essa palavra, eu vou te... Entendeu? Então, não cabe. Porque está escutando em algum lugar. Sim, e às vezes até ensinada. Às vezes é ensinada, infelizmente, Sim. Entendeu? Sim. A sociedade que nós estamos vivendo, ela está adoecida. Não há mais respeito. As crianças não são mais educadas a viver as fases. A infância tem que ser uma fase de brincadeira. Como você falou, essa novelinha das frutas, o que acontece? A criança acha colorido, engraçado, é uma frutinha, ela olha em princípio para quê? Para a frutinha. Sim. Depois ela vê que a frutinha tem um corpo. Aí depois entra a maldade, né? E ela continua assistindo. E os pais não prestarem atenção no que eles estão vendo,
né? E as plataformas vão oferecendo. É a da novelinha da frutinha, tem a dos animais também, que é um gatinho com a gatinha, entende? Tem dos animais, todo um envolvimento. Então, as crianças gostam de animais, as crianças gostam de frutinha. Então, é a maneira de atrair, sendo que os pais, a família, no geral, ela precisa ter muito cuidado, entende? Ela precisa ter muito cuidado, ela tem que ter cuidado com quem ela deixa seus filhos. Na escola, qualquer indício de situação na escola, tem que ir na escola procurar saber o que foi que aconteceu, entende? Porque está, como que eu posso dizer? Está fácil, entende? Está fácil. Infelizmente, até estar na igreja e permitir que seu filho vá ao banheiro, tem que ir junto. Porque você conhece os membros da igreja, mas não sabe quem chegou novo. Quem sentou lá atrás. A verdade é que hoje em dia ninguém conhece mais ninguém, não, mano. Exatamente, entendeu? Aí não sabe quem chegou novo, não sabe, porque geralmente a gente acaba confiando em quem a gente conhece, né? Apareceu há pouco tempo na reportagem um rapaz que visitava as igrejas. Ele visitava as igrejas exatamente para poder observar as crianças indo ao banheiro. E nisso ele entrava também no banheiro e ninguém percebia. Entende? Então, é muito, muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Dia 18 de maio, segunda-feira que vem, sem ser agora dia 11 a outra, nós vamos ter uma campanha 18 de maio em Duque de Caxias, lá na Praça dos Pacificadores. Quem estiver assistindo, quem depois que estiver gravado assistir, nós estaremos fazendo essa alusão, esse movimento na Praça dos Pacificadores. Sim, e outra coisa importante a ser dita, Morgana, é que as mães hoje em dia dizem assim, não, eu dou um celular para o meu filho, porque senão como que eu vou fazer as coisas? Eu não consigo. Eu tive 3 filhas, entendeu? Criei as 3 filhas e sem celular. Como é que vai fazer? Fazendo. Ou então, não tenha o filho. Se você acha que não está capacitado, que não vai dar conta, que não sabe criar, ou que não vai conseguir, porque as mães estão muito preocupadas hoje com a sua beleza, com a cultura da beleza. Então, ela tem que fazer a unha, aí ela tem que fazer o cabelo, ela tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo. E a criança, não, fica ali, fica lá. Entendeu? Sim. E aí fica no celular, que aí você vai ficar quietinha. E no celular eles estão vendo coisas. E às vezes, quando ele muda, a criança muda o comportamento, gente. Quem estiver ouvindo, ou quem for assistir a live, preste atenção nos seus filhos. Vocês conhecem os seus filhos. Quando eles mudam o comportamento, ou ficam muito calados, ou chorosos, ou muito agitados, ou não dormem à noite, vai procurar saber porque algo está acontecendo. Sim. E quando chega no conselho tutelar, é que passamos por aquela triagem, a criança ou adolescente passa pelaquela triagem com a psicóloga do conselho, para entender o que está acontecendo, para tentar, porque às vezes revelado ali. Às vezes não. Você pede uma criança para fazer desenhos e você às vezes vê ali que tem um abuso, você já não sabe de quem, né? Exatamente, e é revelado ali muitas das vezes porque não tem coragem de contar em casa. E às vezes chegam para a gente através de relatório escolar, porque o adolescente ou a criança já não aguenta tanto que na escola tem essa confiança. Por isso a importância da escola estar sempre alinhada com o conselho tutelar, com os psicólogos, com a rede. Por quê?
É a escola, tudo começa na escola. Então, quando eles confiam na equipe diretiva da escola e a criança confia, e o adolescente confia. Agora, é muito importante, Meg, quando a escola ela ouve a primeira vez, dali não pode mais passar para mais ninguém. Não pode estar, porque vai acabar revitimizando essa criança ou esse adolescente. Vai ficar rotulado. Não. Exatamente. Então, uma pessoa só escutou, foi a ouvinte, foi a pessoa que a criança ou adolescente confiou, é só fazer os procedimentos que encaminhar, comunicar ao conselho tutelar, para que, a partir daí, o conselho tutelar sabe o que fazer. Que muitas das vezes o tratamento sai de dentro do conselho tutelar, com os encaminhamentos para a rede, com os encaminhamentos para psicólogo, salvo que o conselho tutelar ele não pode estar encaminhando para os profissionais determinados, psicólogo, né? Não podemos, mas caminhamos para o pediatra e ali o pediatra faz o encaminhamento que precisa ser feito. E muitas das vezes o responsável não sabe o que fazer. Vem para ele, né? A escola sabe, comunica ao conselho tutelar. Às vezes chega para o responsável não sabe o que fazer. Aí ele chega no conselho, conselheira, não sei o que fazer. Então a gente começa a dar o caminho das pedras. Muitas vezes vem direto do Ministério Público, muitas vezes vem direto do juizado. Nem sempre a porta de entrada é o conselho tutelar. Às vezes vem do CRAS, vem do CREAS, vem direto do CAAC, que é o Centro de Atendimento no Adão Pereira Nunes. Eu já mandei uns 2 ou 3 procurar o conselho tutelar. Exatamente. Por quê? Porque lá nós temos toda o direcionamento para onde encaminhar para poder... são as medidas protetivas que essa criança precisa ter essa proteção garantida. Eu vou dar um exemplo para você e para todos os que estão nos assistindo e vão nos assistir, de um atendimento que eu fiz há uns anos atrás, em que uma adolescente, quase jovem, me procurou pelo WhatsApp para agendar uma consulta para sua irmã. Aí ela falou, eu perguntei quantos anos tem a sua irmã. Ela não, primeiro ela não me disse que era adolescente, né? Ela falou, é uma consulta para minha irmã. Eu falei, quantos anos tem a sua irmã? Aí ela falou, eu falei, mas por quê? É você que cria a sua irmã? Aí ela falou assim, não, é minha mãe. Eu falei, ué, mas por que você que está marcando? Quantos anos você tem? Aí ela me disse na época, que eu não vou citar aqui, né? Aí, tá, no dia da consulta, eu falei, mas é importante que um responsável venha, porque você também é menor. Então, eu quero um responsável aqui. No dia da consulta, veio a pessoa que marcou, a criança e a mãe. Aí, a adolescente ficou lá fora e a mãe entrou com a criança. Entrou com a criança, começou a me contar a história. A criança tinha uma deficiência intelectual, né? Uma criança que tinha 8 anos, tinha uma deficiência intelectual, quer dizer, onde fica mais fácil, mais vulnerável ainda, porque não tem a compreensão, né, de uma criança que não é atípica, né? E ela estava sendo abusada. Como se tratava de uma situação que eu percebi que a mãe tinha todas as provas, todas as ferramentas e disse para mim que não sabia o que fazer, eu chamei a outra adolescente, porque eu falei, eu quero ouvir o contexto completo. Aí, quando a outra adolescente chegou, eu falei, agora eu gostaria que você me explicasse por que você marcou a consulta e tal. Aí ela explicou, ela falou, não, porque eu fui abusada com tantos anos, não sei o quê, pela mesma pessoa. E aí eu fui embora, fui morar, não me lembro mais com quem. E quando a minha irmã começou a ficar no corpinho, eu voltei
porque eu fiquei preocupada com a minha irmã, porque eu sabia que ia acontecer a mesma coisa com a minha irmã. E está acontecendo. A mãe vira para mim, diz saber, e diz não saber o que fazer. Olha, se escolhia entre o marido ou a filha, o marido que não era nem pai das filhas. O que eu fiz? Encaminhei para o conselho. Falei, a senhora vai, procura o conselho tutelar, deu endereço e tal. Porque era um assunto que não tinha o que eu fazer. A única coisa que eu poderia fazer era cuidar do emocional da criança, porque ela retornasse. Mas a parte jurídica, de orientar, era com vocês. Medidas de proteção, são medidas protetivas, né? E de acordo com quem você atende, você sabe até onde você pode dizer, porque tem pessoas que têm uma dificuldade de compreensão muito grande, então não adianta você falar, porque não vão compreender o que você está falando. Né? Eu acho uma situação doída, duas vezes. E a mãe dizer que não sabia o que ia fazer. Pois é, infelizmente, por conta da condição financeira, né? Tem muitas mães que, infelizmente, não relatam, mas o maior prejudicado é essa criança que vai crescer, que vai se tornar um adolescente, que vai se tornar um adulto, e se não tratar, vamos ter adultos com problemas muito sérios, vamos ter adolescentes fazendo... Que chamam de rebelde, mas não sabem o porquê que eles são rebeldes. Exatamente. Aí, às vezes, aquele adolescente é rebelde. Você lembra há pouco tempo que os adolescentes se juntaram para poder cometer abusos com a outra adolescente, o abuso coletivo? Você lembra? Então, porque quando a gente fala do 18 de maio, a gente está falando no geral. É no geral, não é só adulto, entende? É criança cometendo com criança, é adolescente cometendo com outro adolescente, entende? Então, e assim, o universo ele está muito amplo. Ele está muito amplo. Então, cada vez, todo ano, esse livro aqui, ó, ele é atualizado. Agora, por conta do ECA digital, então, cada situação que acontece, que aparece na mídia, que explode na mídia, é criada uma lei e é acrescentado nesse livro, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por conta de tantas coisas que vêm acontecendo, e muitas das vezes nós, conselheiros, não sabemos o que fazer. Porque eu já ouvi uma criança de 5 anos falando, eu estou namorando. Eu falei, está namorando? Ela falou, eu descobri, ainda bem que eu descobri cedo, com 5 anos, Morgana. Ainda bem que eu descobri cedo, porque eu não gosto de menino, não, eu gosto de menina. Eu falei, sim, mas como é que você descobriu isso? Aí eu vou dando corda, né? Para buscar a origem. Você vê 5 anos. Quer dizer, como que descobre gostar de um gênero ou de outro com 5 anos? É porque escuta alguém dizer, entende? Ou assiste. Ou assiste, ou escuta alguém falar, entende? Então, família, escola, precisam ficar atentos, né? Como a Meg mesmo falou, é comportamento, a criança é de um jeito, é muito quietinha, de repente tá rebelde, a criança é muito rebelde, é muito assim, elétrica, daqui a pouco essa criança tá muito quietinha, tá diferente.
porque a escola percebe. Sim, eu dava aula num curso em que eu tinha uma determinada aluna e que ela se comportava de um jeito. Um belo dia ela chegou para a aula e ela estava muito estranha, calada, desatenta, ela era muito rápida nas atividades e eu comecei a perceber porque eu já era da área da saúde também. E aí eu falei, o que está acontecendo com você? Ela, nada, nada, mas eu senti que o nada dela, quando ela falava o nada, ela chegava a se encolher. Nada, nada. Aí eu pedi alguém para ficar tomando conta das outras crianças que eu estava, e chamei ela e fui no banheiro com ela. Aí conversar no banheiro. Quando chegou no banheiro, eu não cheguei nem a perguntar. Ela já entrou no banheiro chorando. Então, quer Precisava dizer, falar, né? isso é atenção. Você conhece a criança. Eu lido com várias, né? Então eu conheço. Os pais conhecem muito mais do que eu. E Então, se mudou precisa alguma falar. coisa, sim. E ela estava nervosa porque ela estava com medo, sem saber com quem falar, sem saber o que fazer. Está desesperada, Sim. entendeu? O nosso trabalho lá no conselho, ele é bem amplo, né? A gente só não tem escuta especializada dentro do conselho, porque não compete ter esse profissional, mas a rede precisa se equipar para isso, na delegacia precisa ter um profissional com escuta especializada, exatamente para quando chegar no local, ter um profissional somente para não ter que revitimizar, entende? E Porque até poder, o comportamento, a expressão corporal, a expressão facial, junto com a fala, você consegue observar. sim. Então, a gente está muito carente desses profissionais, né, que faça que uma coisa é uma revelação espontânea. Entra no conselho, aí te revela, daí o conselho tutelar, o conselheiro, ele tem que ser dinâmico para saber quais medidas que serão aplicadas, entende? E de acordo com a família, aplicar sanções na família, não sei se dependendo da situação, se a família for negligente nesse caso, né? For negligente, precisa responder pela negligência, né? E não somos nós, porque nós informamos ao Ministério Público e ao juizado, e são eles que no caso, que vai responsabilizar a essa família de uma tal maneira, entendeu? Porque é muito difícil. É muito difícil para a gente lidar com isso. Eu acredito que é muito difícil também você lidar com isso, né? Até porque você também já veio de um processo também em que, quando criança, sofreu com isso, mas superou, conseguiu superar. Inclusive, você tem um livro. Cadê seu livro? Apresenta o seu livro aí. Você tem o seu livro de superação, entendeu? É onde você conta toda a sua história nesse livro, entende? Então, Inclusive a parte do você... abuso. Exatamente. Então, você conta toda a superação do seu livro. Se alguém quiser adquirir, é só entrar no seu Instagram e solicitar, não é isso, Meg? No meu Instagram tem o meu WhatsApp. Então, é só solicitar a Meg esse livro que, Tem assim, como título A Força do Amor, Reescrevendo a História, e como subtítulo Como Recomeçar Mesmo Quando a Vida Te Quebra por Inteiro. então, quer dizer, é possível que recomeçar, né? Quer dizer, Sim. você passou por tudo isso, por tudo que está escrito no livro, e, no entanto, hoje você pode inspirar outras mulheres, outras pessoas a recomeçar, porque não é só a mulher, o homem também. O homem também. Só que ele tem mais vergonha de revelar. Eu não me lembro
Raramente eu tive situação dentro do conselho em que menino que chegou no conselho e que o menino teve coragem de contar para a família e a família teve coragem de ir no conselho para poder pedir ajuda. Eu conto no Mas dedo. aí, se isso acontece, se o menino conta para a família e a família não busca ajuda, ele cresce com um trauma muito grande. Eu aqui, o que que acontece? Eu nunca recebi menino que tenha sido abusado, mas eu já recebi homens adultos com problemas, que aí quando chega a mim é que ele tem que me falar a verdade, porque eu só posso ajudar se me falar a verdade, né? Aí eles dizem que foram abusados com tal idade, tal pessoa e tal. Então, quer dizer, a raiz do problema está lá no passado, naquela criança ferida, que ela seguiu a vida achando que não, isso passou, a infância passou, tá tudo bem. Não, não passou, não. A criança ferida está dentro de você. Enquanto você não cuidar, você vai viver assim, ó, tropeçando, repetindo, Exatamente. Então, né? porque eu acabei me lembrando, né? Eu acabei me lembrando e, assim, eu conto nos dedos a quantidade de meninos que eu atendi, porque a família também. E olha, uma das situações aconteceu dentro da escola, muito. Assim eu comecei no conselho, que eu estou aqui me lembrando agora, aconteceu dentro da escola, com um coleguinha, com outro coleguinha, entende? Então, com meninos é mais difícil chegar no conselho tutelar, chega mais. Não que não aconteça. Acontece, acontece. Por isso que eu estou te dizendo, não chega, porque provavelmente pode ser ele com vergonha de contar para a família, ou a família chegar e ficar com vergonha de contar no conselho Não, e às tutelar. vezes famílias desestruturadas, entendeu? Como é que vai contar? Aí o pai, que não mora mais com a família, vai ficar sabendo? Como é que vai ser isso? Então preferem abafar. Sim, preferem ficar aquilo escondido, né? Aí é onde você vai atender um homem que viveu uma vida inteira com problemas Carregando. emocionais muito sério por conta disso que aconteceu lá E atrás. chega para mim com culpa. Como, entendeu? Com aquele complexo de ser inferior, com culpa, com rejeição, Sim, entendeu? E aí porque, você vai buscando a origem, você chega lá. porque um dos sintomas que quando a criança ou adolescente passa por esse momento de abuso, o que acontece? Um dos sintomas é a culpa foi minha. Sim. A culpa foi minha. A família, às vezes, chega no conselho Fala. culpando a adolescente, Isso. culpando a criança, entende? Então, aí eu deixo a família falar. Eu deixo a família falar. Aí, quando a família acaba de falar, muitas vezes, não é, a maioria das vezes, não é perto da criança nem da adolescente, que eu peço para eu conversar só com a família, e depois a psicóloga conversa só com a criança e com o adolescente. Aí eu pergunto para a família, então, quem é o adulto da situação? Ah, somos nós. Então, como pode ser culpa da criança ou do adolescente? Então, negligente foram vocês. A culpa, porque a própria pessoa que sofre, ela acaba achando que ela foi culpada. Sim, foi o que aconteceu comigo. Eu cresci a vida inteira tentando agradar a todo mundo, porque minha avó pediu para eu calar a boca, não falar para ninguém, e eu vivia fugindo da pessoa. Eu não tinha paz para dormir, eu não tinha paz para comer, eu não tinha paz para estudar, eu não tinha paz para mais nada, E né? foi Eu só vivia piorando, né? fugindo, né? Então, o primeiro que apareceu, eu me casei e depois fui tendo minhas filhas e eu fui criando as minhas filhas também com as dificuldades que eu tinha emocionais, que eu era uma criança ferida, né? Eu sempre me dediquei demais, tanto é que eu era sou grudada demais com minhas filhas e a ponto de ser até chata,
porque eu acho que eu tinha tanto medo, visto o que tinha acontecido comigo, que eu não deixava minhas filhas com ninguém, entendeu? Minha sogra, minha ex-sogra, que já é falecida, nunca ficou com minhas filhas. Eu não deixava. A única pessoa que ficava com minhas filhas era a minha mãe, entendeu? Eu era muito chata, mas assim, por conta do medo, de tudo. E às vezes as minhas filhas nem entendiam algumas atitudes minhas, às vezes até eu me tratar não entendiam, mas eu passei um sofrimento muito grande. E não é da noite para o dia que uma criança ferida, que passa por uma situação dessa, que consegue se reerguer e seguir em frente como uma outra que não chegou a passar por isso, né? Então a gente tem que estar Exatamente. atento com os tablets, com os telefones, até com a televisão, com esses desenhos, com, Sim, com as festas. Acontece também sim, muito em festas, as crianças brincando. sim. Vamos ali, vamos para um canto mais deserto, entendeu? Tem que estar atento, gente. Criança modificou, não deixa a criança com qualquer pessoa, de preferência só vocês, entendeu? Pegar esse gancho aí da festa. Outra coisa, vai ter uma festa na casa do meu amigo. Só pode ir a criança. Não permita. E não deixa dormir na casa do amigo também. Nem deixa dormir na casa do amigo. Sabe por quê? Você não está lá. Você tem que estar na festa, porque agora é festa do pijama, é festa que só pode ir a criança. Aí os adultos da casa, que são os donos da casa, Sim, estão oferecendo a festa, né? Estão oferecendo a festa, mas cadê os responsáveis dessa criança que ficou lá na casa, entende? Então, não permita, família, não permita que seus filhos fiquem sozinhos em momento nenhum. Não permita que seus filhos fiquem com outras pessoas. Evitem o máximo, entende? Porque tá complicado. até uns 5 minutos. 5 minutos, isso tudo? Isso. Eu acho que a gente já falou a beça, gente. Já Então, falou. vamos fazer um resumo aqui para a gente encerrar, porque eu não gosto de encerrar muito em cima da hora, porque corre o risco da gente perder a live e a gente Sim, precisa gravar. Então, resumindo, gente, a criança tem que viver a fase dela, ela tem que ser criança, brincar com brincadeiras de criança. Tablet, celular, tecnologia não é para criança, né? Adolescente tem que ser adolescente, não pode pular fase, né? Tem que viver as suas fases, para que sim, seja um adulto bem resolvido. Você não sim, tem que fazer tudo pelo seu filho, você tem que aprender a dizer não para ele também, para que ele cresça uma criança, um adolescente, um adulto forte, que saiba tomar as decisões e saiba também ter a sua família e criar os seus filhos da forma correta. E hoje em dia é assim, não se pode nem fechar o olho, tem que tomar conta, como a sim, Morgana já falou, em casa, na escola, no quintal da casa, no portão, na festa, em qualquer lugar. Tá? Então sim. estejamos atentos para as nossas crianças, para que nós tenhamos adultos fortes emocionalmente. Tá bom? Agradeço a presença de todos. Tá? E Muito se, obrigada. deixa eu só complementar o que você falou. E se você sabe de alguma situação, você conhece, você sabe, o seu filho chegou em casa contando alguma coisa, ou você conhece, denuncie. Diz que 100. Vá pessoalmente no conselho tutelar. Faça um registro. Não precisa ninguém saber que foi você. Porque às vezes está acontecendo pertinho de você. Só que você tem medo de denunciar. Mas a sociedade, ela é responsável. Não é só a família. Então você é sociedade, você também é responsável. Tá bom? Muito obrigada. Beijo. Mais uma vez, Meg, um prazer de participar dessa live com você. Obrigada a você também, gente, e que sirva de orientação para todos vocês. Tenha uma noite abençoada. Amém. Tchau, gente. Tchau.